Oi, gente, voltamos. Vamos continuar então estudando os algoritmos, tá? Bom, então nessa aula vamos continuar estudando as estruturas de repetição, tá? Então na aula passada nós começamos estudando a estrutura de repetição do enquanto, mas eu comentei com vocês que existem três estruturas de repetição: a estrutura do enquanto, a do repita e a do para até, tá? Então nós vamos ver essas outras duas agora. Vamos lá. Bom, vamos começar estudando então o comando repita, tá? Então, esse comando ele funciona de forma muito parecida com o comando enquanto que vocês já estudaram, tá? A grande diferença entre o comando repita e o enquanto é que a condição de controle, ou seja, aquele teste lógico, ele só é feito depois da execução das instruções. Tá? Então, enquanto lá no enquanto a gente primeiro testava para depois executar, caso a condição fosse verdadeira, aqui no repita a gente primeiro executa e depois testa para saber se a gente deve continuar ou não. Então, aqui está a estrutura básica, a estrutura geral de um comando repita, tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui ó, a palavra repita e aqui embaixo a palavra até, certo? Então, o comando se chama repita até. Então, esse até aqui está no lugar do fim enquanto, tá? Então, aqui o repita, ele não tem fim repita. Vai ser repita até, tá? Então, ele vai repetir essa lista de comandos até que essa expressão lógica aqui seja verdade, tá? Até que ela seja satisfeita. Vamos ver, então. Ó, então, na estrutura do enquanto, a expressão é avaliada lá no início, como eu falei para vocês, tá? E quando o resultado é falso, aí o enquanto para, tá? Então, qual é a grande diferença de se usar o enquanto e o repita? Tá aqui, ó. Se o resultado for falso no enquanto, logo no primeiro teste, ou seja, a primeira vez que você vai executar esse enquanto, e a condição já deu falsa, então os comandos do enquanto ele não vai ser executado nenhuma vez. Nenhuma única vez a gente vai entrar dentro do enquanto para executar, se o resultado for logo falso, tá? Já aqui no repita, como o teste é feito após os comandos, então a gente executa esses comandos pelo menos uma vez, mesmo que o teste lógico já seja satisfeito. Entenderam? Então, essa é a grande diferença. O repita, ele garante que você vai executar pelo menos uma vez, mesmo que a condição lógica não seja satisfeita. Então, essa é a grande diferença de se usar o enquanto ou o repita. E aí, professora, qual deles é o melhor? Qual é o correto? Tudo depende da sua aplicação. Tudo depende da lógica que você raciocinou para resolver o seu problema, tá? Você vai conseguir resolver o seu problema com um ou com o outro, tanto faz, tá? Mas em alguns casos o repita vai ser mais adequado porque vai ficar mais fácil de fazer o algoritmo e em outras situações o enquanto vai ser mais fácil, tá? Mas os dois estão corretos. Então, vamos ver aqui um exemplo daquele algoritmo de somar três números que a gente já fez com o enquanto e agora eu vou mostrar como é que ele fica usando o repita, tá? Então, aqui a gente tem, ó, aquelas mesmas três variáveis, o número, a soma e o contador como um inteiro, tá? Então, logo aqui, ó, após o início, eu já zerei as minhas duas variáveis de contador e soma, do mesmo jeitinho que a gente fez lá para o enquanto. E aqui eu tenho o meu comando repita, ó, repita até, certo? Entre repita e até eu coloco a lista dos comandos que eu quero que sejam repetidos. Então, aqui tá, escreva, digite o número e leia número. Depois, eu vou atualizar a variável soma do mesmo jeitinho, ó. Soma vai receber soma mais um número que a pessoa digitou e vou atualizar a variável contador. Então, o contador vai receber o que já tinha dentro de contador mais um. Então, esses quatro comandos aqui ó, são exatamente iguais aos que a gente fez lá no enquanto, tá? Qual é a diferença aqui? A diferença é que agora o meu teste lógico vai ser até contador ser igual a 3. Então, repita tudo isso aqui até que o contador seja igual a 3. Então, aqui está a diferença, ou seja, a forma de você testar é diferente. Por quê? Porque lá a palavra era enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira,
continue executando. Aqui não, né? Repita tudo isso aqui até isso ser verdade. Então, na verdade, a gente começa com a condição falsa, né? Então, o contador começa com 0. Então, ele repete, atualiza contador, fica com 1. Conta 1 é igual a 3? Não. Então, a condição ainda não foi satisfeita. Então, ele volta para o repita, recebe outro número, soma, e contador passa a ser 2. 2 é igual a 3? Não. Volta, repete, atualiza, soma, contador passa a ser 3. E aí, 3 é igual a 3? Sim, 3 é igual a 3. Então, ele para, ele não volta mais para o repita e escreve o resultado da soma, tá? Então, percebam que aqui é diferente a forma de você fazer o teste lógico. Agora, vamos falar do outro comando de repetição, que a gente chama ele de para, tá? É o comando para, faça. A estrutura do para é um pouquinho diferente, mas o objetivo é exatamente o mesmo dos outros dois, tá? Então, o que a gente consegue resolver com uma estrutura de repetição, a gente também consegue resolver com a outra. Essa é uma questão de escolha do comando que você se identifica mais, que você mais gosta de usar. Tanto faz, você pode escolher qualquer um dos três, tá? Então, olha só. Qual é a estrutura geral do comando para? Então, a estrutura é essa aqui, ó. Para uma variável de controle, que normalmente a gente chama de contador, né? Então, para uma variável de controle, que pode ser X, pode ser contador, pode ser Y, ela vai fazer o papel de contador, tá? Então, para a variável de controle de um valor inicial até um valor final, então, ou seja, nessa linha aqui, você já inicializa a variável de controle. Se você chamar ela de contador, você já diz assim, ó, para contador de 0 até 3, tá? Então, você já está inicializando aqui dizendo contador recebe 0 e já está fazendo o teste lógico, porque você já está dizendo que tem que ir até 3, tá? Esse passo incremento é aquela parte que diz que o contador recebe contador mais 1. Esse incremento aqui representa o mais 1. Você pode dizer de quanto em quanto você quer aumentar a variável contador. Então, passo 1 significa aumente essa variável de controle de 1 em 1. Passo 2 significa aumente a variável de controle de 2 em 2. Seria o equivalente a gente fazer lá no enquanto, contador recebe contador mais 2. Certo? E aí, para todo para, a gente tem que ter o fim para. Tá? Vamos ver um exemplo, então? Daqui a pouco eu mostro. Vamos primeiro falar sobre isso aqui, tá? Então, nesse comando aqui, para, faça, a variável de controle, ela é inicializada com o valor inicial, que é esse aqui, ó. Tá? É de onde a variável começa a contar. E ela vai continuar fazendo iterações e mais iterações, comparando esse valor da variável de controle com o valor final, tá? Se o valor dessa variável for menor ou igual ao valor final, então a gente continua executando os comandos que estão lá na lista, tá? E aí, depois de tudo isso, a variável de controle é incrementada com o valor que a gente colocou lá no passo incremento. Bom, isso vai ser repetido até quando? Até a variável de controle ficar maior do que o valor que você colocou como valor final, tá? E aí, quando isso acontecer, ele passa exatamente para o comando lá do finalzinho, após o comando fim para, tá? Olha só aqui, ó. Então, aqui eu tenho aquelas 3 variáveis, num, soma e contador, tá? Vamos fazer aquele exemplo da soma dos 3 números. E aqui eu estou inicializando só a variável soma, só estou dizendo que soma recebe 0. Não falei nada para contador, sabe por quê? Porque aqui no comando para, eu já inicializo o contador com 0. Porque eu estou dizendo, ó, para contador, começando de 0 até 2, passo 1. Ou seja, você vai fazer para contador para 0, para 1 e para 2. Porque aqui no para é como se fosse um menor ou igual, tá?
E esse passo 1 significa que eu vou atuar, depois que eu fizer tudo isso aqui, eu atualizo o contador com mais 1, tá? Por padrão, o incremento já é 1. Então, se você estiver aumentando de 1 em 1, essa palavra aqui, ó, passo 1, fica opcional. Você não precisa colocar, tá? Já é o padrão. Você só precisa colocar o passo se for 2, 3 ou outro valor, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, digite o número, leia o número e atualizei a variável de soma. Fim para. Então, depois do fim para, ele vai voltar aqui para o para e vai testar o contador. Ele é menor ou igual a 2? Se for, ele repete, tá? Então, por exemplo, o contador começa com 0, né? Aí ele recebeu o primeiro número e fez a soma. Veio para cá. Quando ele termina a soma, ele já aumenta 1, tá? Então, o contador passou a ser 1. Voltou para o para. 1 é menor ou igual a 2? Sim. Então, ó, ele recebeu o número e atualizou a soma. Quando ele termina o último comando, ele soma mais 1. Então, o contador recebeu 2. Voltou para o para. 2 é menor ou igual a 2? Sim. Então, ele vai receber outro número e vai atualizar a soma. Acabou o comando, recebe mais 1. Então, o contador recebe 3. Volta para o para. 3 é menor ou igual a 2? Não. Se a condição é falsa, ele não faz mais e vem para o primeiro comando depois do fim para, que é o escreva, onde a gente coloca o resultado da soma. Certo? Então, percebam que é tudo muito semelhante um do outro. O que muda realmente é a forma de fazer o teste, tá? Então, isso aqui é equivalente a esse enquanto aqui, ó. Enquanto o contador for menor ou igual a 2, faça, tá? Aí, contador recebe contador mais 1. Tudo isso aqui a gente colocou só em uma linha aqui no para, tá? Então, esse aqui é um outro exemplo, tá? Para vocês entenderem bem como é que funciona. Lembram daquele algoritmo que disse o número é par ou ímpar, tá? Então, eu queria um algoritmo que ele fizesse essa conta, essa informação, dizendo se o número é par ou ímpar, só que eu quero que ele execute 3 vezes, tá? Então, eu quero que ele leia o número e diga se é par ou ímpar. Aí leia o segundo número, diga se é par ou ímpar. Depois leia o terceiro número, diga se é par ou ímpar, tá? Então, tá aqui, ó. Tenho a minha variável número, que é a variável que o usuário vai digitar, e fiz com para, tá? Para um contador variando de 0 até 2, passo 1, faça. Então, ele, ó, por que de 0 até 2? Porque eu quero que ele execute 3 vezes. Então, vai ser o 0, 1 e 2, tá? Vocês poderiam fazer de 1 até 3. E aí, ele faria 1, 2 e 3, tá? Então, quando o contador for 0, ele vai fazer a primeira vez, ó, digite o número e leia o número. Vai pegar esse número e vai testar. No modo 2 é igual a 0, né? Ou seja, o resto da divisão desse número aqui por 2 é igual a 0. Se esse teste for verdade, ele vai escrever na tela que o número é par. E se não for verdade, ele vai escrever que o número é ímpar, tá? Vai acabar o se, ó, no fim se. Vai acabar o fim para, só que o fim para manda ele de volta aqui para o para, né? E contador vai estar valendo 1, porque depois que a gente termina todos os comandos, ele atualiza com o valor que está aqui no passo. Quando o contador for 1, ele vai receber outro número, vai testar se é par e dá a resposta. Vai escrever se é par ou ímpar e atualiza o contador para 2. Volta aqui, ó, para o para. 2 é menor ou igual a 2? Sim. Então, ele recebe outro número, testa e escreve na tela. Fim para. Lembrando que vai ser atualizado o contador com mais 1, então o contador vai estar com 3. Volta aqui, ó. 3 não é menor ou igual a 2, então ele vai sair do fim para direto para fim algoritmo, tá? Fácil, né, gente? O que eu quero de vocês é o seguinte: testem esses algoritmos lá no Visual G, tá? E depois implementem esse algoritmo aqui, ó, do par ou ímpar, que executa 3 vezes, usando o enquanto e o repita, ok? Quero ver as respostas depois. Tchau, tchau, gente. Até mais.